Como eu disse, eu vou falar então sobre multa em caso de descumprimento de acordo. O que aconteceu? A situação no escritório, eu vou explicar o que aconteceu para dar uma prévia e explicar para vocês porque eu decidi falar sobre isso. O cliente passou as orientações da audiência e estava bem específico nas orientações que caso o juizado ou caso o conciliador exigisse a cláusula de multa pelo descumprimento, não realizar o acordo, tá? Estava claro nas especificações e por isso que não poderia ter sido realizado. A nossa colega realizou a audiência, até conseguiu um bom acordo, porém era prática daquela comarca a aplicação da multa, caso de descumprimento. E ela acabou fechando o acordo. O que acontece? O que eu quero explicar para vocês. Eu não sei se você já trabalhou do lado, dentro de alguma empresa, dentro de algum departamento jurídico de alguma empresa, ou até mesmo dentro de algum escritório de advocacia. Porque às vezes o conciliador entende que a empresa não quer colocar a multa porque ela já está fazendo acordo na intenção de não cumpri-lo. E por isso não quer que a multa esteja presente na ata. Mas não é por isso. Eu não vou também falar 100% das empresas, pelo menos as que eu trabalho, empresas idôneas, não é por essa questão. A questão é simplesmente burocracia. E qual a burocracia? Quando a ata chega no departamento financeiro, no departamento jurídico, aliás, antes disso ela vai passar pelo escritório de advocacia. Então perceba o trâmite. O advogado aponta, realiza a audiência, fecha o acordo. Manda para a empresa de logística ou para o próprio escritório, enfim, para o escritório. Ou seja, o advogado contratante. O advogado, por sua vez, vai fazer um relatório, né, para mandar para o cliente dele a ata de audiência, isso informar que foi feito o acordo e tal, para eles realizarem o pagamento e depois enviar esse comprovante de volta para que seja peticionado aos autos, enfim, cumprimento integral. A burocracia está onde? Muitas vezes, às vezes até acontece dentro do escritório mesmo, mas a maior parte da burocracia está dentro da empresa. O departamento que recebe, o departamento jurídico, ele vai passar para um departamento financeiro que exige uma aprovação de algum gestor. Então, é uma cadeia de situações que, às vezes, o prazo é muito exíguo. Ainda mais se, por exemplo, é exigido dias corridos ou dias úteis. Toda essa questão ela é extremamente importante. Por quê? Por conta da burocracia, entende? Então, se o escritório coloca, se a empresa coloca que não é permitida a multa, a sua grande maioria é por conta disso. Não é visando já o inadimplemento do acordo, não, a formalização do acordo. Não é isso. A grande maioria das vezes é a burocracia para pagamento. Por um dia que às vezes aquela pessoa faltou lá dentro do departamento e não repassou ao financeiro a necessidade desse pagamento, um dia às vezes vai acarretar uma multa. Agora imagina uma multa de 20%, se o acordo é R$1.000, enfim, agora se é um acordo de milhões, um acordo de centenas de milhares de reais, imagina o prejuízo de 20%. E não é pela boa fé, pela má fé, muitas vezes é pela burocracia. Não estou falando que todas são assim, acredito que, enfim, eu não quero acreditar, né, mas eu sei que existem algumas situações em que os escritórios fecham acordo e que não são adimplidos por sacanagem mesmo da empresa, enfim. Mas a sua maioria das vezes é isso. Então, se você... O doutor Júlio colocou, isso não importa e nem deve importar ao autor da ação. Concordo, doutor Júlio, não é nem essa questão. A questão que eu estou dizendo aqui é como o correspondente deve atuar quando o escritório coloca bem claro para ele não fechar um acordo em termo, quando tiver multa, né, quando a comarca exigir a multa. Como ele deve se portar? Ele deve seguir a orientação do escritório, então não fechar o acordo, ou ele deve ligar para o escritório. Nesse caso específico, a advogada, ela já tinha conhecimento que na comarca é de praxe, não tem como fechar nenhum acordo lá sem aplicabilidade dessa multa. Então, se ela já tinha ciência que a comarca é assim, e quando recebeu as orientações com essa especificidade, ela já deveria avisar o cliente, né? Falar, olha, tudo bem, recebi a proposta de acordo e tal, contudo, aqui na comarca não é possível fazer acordo sem essa cláusula. Entende? É sobre isso que eu tô falando, não é? O autor realmente não tem nada a ver com isso. Afinal de contas, o acordo foi feito, ele tem que receber, não importa quando, quanto ele tem que receber.
O que eu estou posicionando aqui é a questão dos correspondentes em relação a isso. Como agir? Nesse caso, se isso acontecer com você, primeira sugestão, se você trabalha numa comarca onde esse tipo de situação é recorrente, o juizado ou a vara não permite que feche acordo sem essa formalidade, avisa o seu cliente, porque escritórios que trabalham com o Brasil inteiro não tem como saber como acontece em todos os fóruns, mas você que trabalha na sua comarca, é sua obrigação saber. Se você já é audiencista, já tem uma rotina ali no fórum realizando as audiências. Por quê? Aí vai de encontro ao que eu sempre falo em todos os vídeos, né? Mais do que um cliente, um amigo. Você tem que ser amigo do seu cliente ao ponto de comunicá-lo determinadas situações que acontecem no fórum da sua comarca. E essa é uma delas. Isso aproxima você do seu cliente, isso traz mais confiança para o seu trabalho, porque o cliente ele vai falar, nossa, que legal, ele está se preocupando com meu caso, a minha audiência, ele vai entender dessa maneira, entendeu? E você vai fidelizar com ele. Se você trabalha numa comarca que sabe que esse é o procedimento, recebe uma orientação desse tipo, não fala nada, e ainda por cima fecha o acordo, percebe que é uma situação extremamente desagradável. Eu não estou do lado nem da empresa, não estou falando de lados aqui, eu estou falando de procedimentos. Se você recebe uma orientação, você deverá cumpri-la. E se você não cumprir, entrar em contato por telefone, mandar um e-mail, ou, em última hipótese, não fechar o acordo. E aí pegar os dados da parte autora, informar o escritório, né, porque a responsabilidade é do escritório. Se ele falou que não era para fechar acordo, você não vai fechar acordo. E aí falar, olha, não fechei porque esse fórum exige a aplicabilidade dessa multa, porém, eu peguei todos os dados para que seja feito um acordo em momento posterior à audiência. Entende? É um detalhe que parece que é bobo, que é pequeno, mas eu entendo também que muitas pessoas que não trabalharam dentro de um departamento jurídico, às vezes não conseguem ter a visão macro do porquê que isso não acontece. Porque se eu analisar pelo lado do conciliador, até mesmo pela parte autora, eu vou querer uma multa em caso de descumprimento. Eu vou querer. Por quê? Justamente por saber que algumas empresas são, às vezes, um pouco, né, desorganizadas, o pagamento vai acabar passando. E acontece o que o Dr. Júlio aqui colocou. Eu sou autor, eu não tenho nada que ver que o departamento jurídico é desorganizado, o financeiro é desorganizado. Eu quero receber. Concordo. Por esse lado eu concordo. Mas nós não estamos, pelo menos eu aqui, não estou analisando lados. Eu estou analisando fatos. Fato é, se o seu cliente, detentor da ação, lhe orientou no sentido de não formalizar o acordo assim, a minha sugestão, para que você seja um correspondente, né, alto nível, não um correspondente normal, assim, vamos dizer, que cumpre tabela, né, é que você seja amigo dele, informando que nessa comarca não é possível, ou se não deu para avisar antes, não fechar o acordo, tentar um contato, enfim, não sair fazendo... não, mas eu pensei pelo melhor, o acordo sempre é melhor. Será que o acordo é sempre melhor? Nessa questão não, né? Porque nessa questão você não vai seguir o que o seu cliente falou. A pessoa que vai te pagar é o escritório, é o seu cliente que possivelmente vai te mandar outras audiências. Então, por isso que é legal você sempre fazer tudo direitinho. Não sei se eu fui clara aqui no meu objetivo, se eu respondi aí o seu posicionamento, doutor. É só uma questão de análise mesmo do documento. Aí já me perguntaram, Fernanda, tá bom, mas é aquele escritório que não manda nada? Ou que manda tudo em cima da hora? Como é que eu vou fazer? Né? Mandou faltando 1 hora para audiência, mal tive tempo de ler toda o descritivo das orientações da audiência, como que eu vou fazer? Se não vier nada especificado em relação à multa, né, não estou aqui falando, não faça nunca acordo com multa, não é isso. Se não vier nada na orientação, não aceita, não tem nada de errado. Afinal de contas, você não foi orientado a não fechar o acordo. Mas se vier escrito e a sua comarca fizer essa exigência, eu só quero que você entenda o porquê, às vezes, é prejudicial para o seu cliente. E não necessariamente que ele está já fechando o acordo na intenção de não cumpri-lo. E sim, uma questão burocrática. Deixa eu ver aqui o que o Dr. Pedro colocou.
muito legal, coloca com clareza o lado do correspondente, mas entendo que o correspondente não tem responsabilidade, concordo, até porque a margem de acordo deve ser arbitrada antes da audiência, para tornar efetiva a atuação contenciosa. O correspondente sofre, pois é triste ter todo um aparelho jurídico empresarial e ter que o correspondente que está na ponta da situação se responsabilizar para ter mais credibilidade. Parabéns pela visão de atuação, mas acho que todos devem fugir. Fugir aqui não consegui entender. Eu concordo com você, doutor, realmente. A questão da responsabilidade do pagamento de acordo, jamais. Nunca vai ser do correspondente. Afinal de contas, você foi contratado exclusivamente para representar o seu cliente. O que eu falo aqui de responsabilidade é a responsabilidade de cumprir exatamente as orientações. E hoje eu falei de multa, mas são N situações que podem vir em uma orientação que, se você não seguir, pode trazer algum prejuízo. Várias situações aqui me vêm à mente das audiências que nós fazemos: inserção no polo passivo da demanda, inquirição de testemunhas, perguntas certas para fazer para as testemunhas. Tudo isso são situações que vêm descritivas nas orientações da audiência. Então, acredito sim, a responsabilidade não é do correspondente? De forma alguma, nunca, né? Você dá o melhor, né? Vá lá, comparece em audiência. Não digo que a responsabilidade pelo descumprimento seja, não. Mas a responsabilidade somente de ler as orientações, questionar o cliente, informar, né, que nessa comarca a situação acontece de uma outra maneira, aí eu acredito que sim, que é uma responsabilidade de quem está na ponta. Seja ele, né, enfim, se é a logística, ou então a pessoa me contrata para fazer uma audiência, mas eu não vou poder ir e eu terei que contratar outro advogado. Eu tenho a obrigação de passar todas as orientações para essa outra pessoa. Não orientações além daquelas que me é passado, claro que não. Como o que eu falei, se não está escrito cláusula, você vai, faz o acordo com a cláusula, enfim, de maneira nenhuma. É só se atentar mesmo às orientações. Se você ficou com alguma dúvida, né, de algum nome específico, eu já fiz audiências aqui muito específicas de carro, conserto de carro, peças, coisas muito específicas. Eu não sei o que é isso, eu não tenho obrigação de saber, não trabalho com isso, né? Mas a minha obrigação é questionar o meu cliente de algo que eu não entenda, de algo que até não concorde. Também já tive alguns correspondentes, né, de ponta, que nós mandamos as orientações, ou seja, repassei as orientações, né, do meu cliente, e o correspondente já sabia que naquela comarca determinado pedido ia enfurecer o magistrado, ia colocar ele numa situação complicada perante o juiz, principalmente comarca pequena, todo mundo se conhece, enfim. E esse correspondente teve a delicadeza de me procurar e falar: olha, não quero mexer no mérito, mas veja bem a questão, tal. E, enfim, passei isso para o meu cliente, que fez as devidas alterações na defesa e nas orientações e deu tudo certo. E olha que legal essa posição do correspondente. Ele também não tinha essa obrigação. Ele fez porque ele me via mais do que um cliente, e sim como uma amiga, né? Então ele teve essa preocupação, inclusive para continuar mandando as audiências para ele, né? Então a questão que você coloca aqui, doutor Pedro, de responsabilidade, também de responsabilidade, né? Na condução da audiência, eu também concordo. Eu só queria frisar isso com vocês, tá? Responsabilidade de pagamento não é e nunca será dos correspondentes. Só a questão de seguir realmente as orientações do que quer que seja, despacho, audiência, uma diligência em si, mas aí já é tema para outra live, tá? De hoje eu queria realmente falar sobre isso. E para você que ainda não me segue, que está assistindo a minha live dentro de algum grupo, entra na minha página, Correspondente Alta Performance, curte a página, entra no meu canal também do YouTube, segue lá e coloca o sininho. Todo vídeo que eu faço, toda live que eu faço, depois eu subo pro canal, edito e subo. Então, se você fizer a inscrição lá e colocar o sininho, sempre você vai receber as atualizações. E o que é esse negócio de Correspondente Alta Performance? É um projeto que eu desenvolvi, faço sempre lives e passo conteúdos gratuitos de relevância para os correspondentes. Acredito que tenha muito produto
aí na internet para advogados, mas para correspondentes eu um pouco vi. E como eu sou correspondente, como eu tenho uma empresa de logística, eu me preocupo muito mesmo em desenvolver e ajudar e integrar todos os correspondentes. Essa é a minha preocupação e por isso que eu decidi fazer esse canal e, enfim, tocar esse projeto, tá? Então, se você tá me assistindo, vem novidades por aí. Segue que você vai receber todo o conteúdo. E se tiver alguma dica de algum tema que tenha alguma relevância na sua comarca, alguma situação que você tenha passado, pode me escrever. Eu mesma respondo todos os e-mails e as mensagens e eu gravo um vídeo pra você, tá bom? É isso que eu tinha pra falar. Muito obrigada por quem comentou aí, Dr. Pedro, o pessoal que entrou aqui, Dr. Ernesto. Obrigada por terem entrado e participado. Até mais, pessoal.